Agnes 1, simples, sem zíper. Você vai aprender a colocação de alça, imantado, fixação de manta no quilt reto. Vamos dar início ao seu aprendizado. E essa aula você tem como demonstração gratuita para conhecer meu trabalho. E no site você pode comprar a aula dos dois modelos, a Agnes 2 e a Agnes 3. Vamos conferir as medidas do tamanho da bolsa que eu estou fazendo nesse vídeo. Você pode alterar essas medidas. Largura e altura podem ser alteradas. De largura eu cortei 23 centímetros, de altura 72. A alça, 8 centímetros e meio de largura por 1,40 m. Acabamento da meia argola, 8,5 por 8,5. O forro, eu reduzi as medidas meio centímetro, porque eu vou quiltar e essas medidas vão encolher meio centímetro aproximadamente na altura e na largura. Pela minha experiência, eu já cortei com 22,5 e com 71,5 de altura. Você, como é iniciante, vai primeiro quiltar e depois acertar o seu forro na mesma medida. Agora eu quero ensinar para vocês uma forma bem simples de fixar a manta e o tecido externo, que não é o quilt livre, mas qualquer uma, em qualquer máquina, vai conseguir fazer. Vamos para a máquina. Ponto 3, eu desloco a agulha para a esquerda, começo aqui no início do tecido e vou costurar mantendo o calcador na pontinha do tecido. A costura vai sair aproximadamente com 1 centímetro da ponta do tecido para cá. Você não deve puxar o tecido, apenas vai guiar para que o ponto fique uniforme. Como eu desloquei a agulha para a esquerda, eu corto a linha e recomeço no mesmo ponto onde eu iniciei a primeira costura. Agora, a minha referência vai ser a costurinha que eu acabei de fazer. Você vai fazer essa costura até o final do tecido. Quando eu terminar de fazer o meu quilting, eu vou cortar todo o excesso de manta e passar um zigue-zague toda a volta. Vai ser a próxima etapa que eu vou explicar para vocês. Tecido quiltado. Agora eu vou arredondar essa extremidade, porque ela vai ser a ponta da minha aba. E eu já vou explicar como você vai calcular isso. Só que eu quero fazer o zigue-zague de acabamento e eu não quero cortar depois que eu fizer o zigue-zague. Então, eu vou virar, vou usar a régua curva, o lado de 4 centímetros, o raio de 4. Deixa eu mostrar aqui para vocês bem de pertinho. Eu posiciono a régua no cantinho de forma que passe aqui, ó, um pouco, porque o 4 vem aqui e aqui. Então, o lápis ele tem que começar aqui no 4 e terminar no 4, na curva. E para ficar igual os dois lados,
eu vou cortar. Prendo com o alfinete e corto junto. E faço a mesma coisa com o forro. Eu também vou arredondar o forro depois. Agora, eu vou passar o zigue-zague toda a volta, que é para não correr o risco do tecido que ficou na pontinha, solto, ele virar na hora que eu estiver costurando. Essa dica já fica para todos os trabalhos que você fizer usando manta. Acabou de quiltar, corta o excesso de manta e passa um zigue-zague. Nos meus outros vídeos eu já havia explicado como fazer o acabamento depois que você faz o quilting, né? Metade do calcador sobre o tecido, o ponto zigue-zague maior da sua máquina e no tamanho de ponto 3. A agulha pega dentro e fora. Assim você vai fixar o tecido na pontinha com a manta. Aqui no cantinho é só levantar o calcador e virar. Assim você vai fixar a ponta do tecido e não vai atrapalhar você na montagem. Como calcular a altura da aba? E a curva nessa ponta aqui é opcional. Se você quiser fazer a sua aba reta, também pode. Isso aqui é que eu escolhi que ela seja arredondada. Antes de planejar o meu projeto, eu pego o meu tecido e dobro. Eu quero a minha aba grande, eu não quero uma aba curtinha. Vou colocar ela maior. Eu já sei que a altura que eu escolhi são 20 centímetros, eu já medi, né? Então, eu quero ela com 20. E para isso, eu vou marcar 20 e acrescento 1 centímetro, que é a margem de costura que eu vou deixar para esse lado de cá. Eu poderia deixar 20 e 75 milímetros, mas para facilitar para vocês que ainda não tem muita prática, eu vou acrescentar 1 centímetro, porque o que vai sobrar na aba não vai fazer grande diferença no projeto. Marco 20 centímetros. E depois acrescento mais 1. Então, eu tenho 21 centímetros que eu vou cortar para começar a preparar a minha bolsa. No forro, eu não faço esse corte. O forro eu vou deixar inteiro, apenas arredondar. E o que eu vou fazer com o forro é ajustar o tamanho só depois que eu terminar a etapa do corte da aba. Isso para todas as etapas que eu fizer aqui. Antes de cortar, eu vou preparar a alça. Vou usar a alça de poliéster como recheio, não vou usar manta. O tecido tem 1,5 m de comprimento. Eu vou preparar essa medida completa. E como a alça que eu escolhi tem 1,40 m, eu vou cortar depois 8,5 m para o acabamento da meia argola e 1,40 m para a alça da bolsa. Primeiro eu vou dobrar e costurar na margem da sapatilha. Vou demonstrar para vocês. Não será necessário alfinetar. Fiquem atentas à minha explicação agora. Começo a costura com retrocesso e vou costurando na margem da sapatilha. Eu não preciso alfinetar se eu tiver o cuidado de manter o tecido juntinho aqui. Então, você costura uma parte, ajeita o tecido e vai costurando.
Até o final, você vai se preocupando em dobrar o tecido certinho, ajeitar e costurar. Se você conseguir, não precisa alfinetar. Termina a costura com retrocesso. Depois de costurar a alça, eu já abri a costura. Não precisei ir ao ferro, só usei o vincador e abri a costura. Vou usar o vira-viés para desvirar. Passo a ferramenta por dentro da alça. Vou espetar a outra pontinha. Fecho a ferramenta. Ajeito aqui a ponta da alça. E viro. Trazendo com cuidado para ele não sair também da pontinha. Pronto, saiu aqui, abro. Acabo de desvirar a alça. Vou passar centralizando a costura. Para passar a alça de poliéster dentro da alça que eu costurei, essa é a alça de poliéster que eu vou usar. Eu dobro e prendo com um passador de fita e elástico. Eu já ajeito a alça para ela ficar na posição certinha. É muito fácil de fazer a alça assim. Agora, eu vou pespontar dos dois lados. Com a costura centralizada, eu vou pespontar nos dois lados da alça. Ponto 3. A minha costura aqui atrás fica centralizada, tá? Marco 3 centímetros de cada lado. O acabamento da alça, pronto. A meia argola aqui dentro. Eu vou posicionar a partir do 3. Faço uma costura de fixação. A alça de 1,40 m.
eu passo dentro do regulador, vou passar dentro. E faço uma costura de fixação aqui. Dobro a alça e passo uma costura. Vou fixar aqui. Essa costura de fixação é com retrocesso no início. E no final. Vou passar a alça com o regulador preso na outra extremidade. Eu vou dobrar essa parte do acabamento da costura para dentro, passo na meia argola, passo no regulador, depois de pronta, ela vai ficar virada para cima, então ela vai ficar para frente. Tenho cuidado aqui para posicionar a outra ponta a partir do 3 centímetros também e faço uma costura de fixação. Vou posicionar a alça de frente e costurar. Margem da sapatilha, retrocesso no início e no final. Dois e meio, agulha no meio, retrocesso no início. Retrocesso no final. Levanto a aba. Essa alça, ela vai ficar para cima, né? Então, eu viro a costura para baixo. Para a alça ficar, depois de pronta, viradinha para cima. Se eu virar a costura ao contrário, a tendência é que ela fique para baixo. Vou passar um pesponto bem próximo aqui, que é para manter essa costura virada desse jeito. Ó. Ponto 3, agulha no meio. Vou passar uma costura bem na pontinha. Cortei o forro na mesma medida e nós já fizemos o arredondamento da aba, né? Eu já mostrei para vocês como usar a régua curva para arredondar. Vou fazer uma marcação abaixo da minha costura. Eu preciso saber daqui, abaixo da costura, né? A aba arredondada tá aqui. Quanto mede aqui, depois da costura? A minha medida deu 21. Vou fazer a mesma marcação no forro. Aqui eu tenho 21 e 21, tá? Daqui pra cá, 21. Tudo que eu fizer na parte externa agora, eu também vou fazer no forro. Vou dobrar a parte reta.
a pontinha fica na direção do final da costura, ó. Vou alfinetar. Confirmo se ficou a mesma medida. Dobro aqui, ó, costura com costura, pontinha com pontinha. Ficou certinho. Aba, tudo. Faço a mesma marcação no forro. Forro e externo alfinetados na mesma altura. O externo eu vou costurar nos dois lados. E o forro eu costuro um lado completo e o outro eu vou deixar 10 centímetros de abertura. Agulha no meio, ponto 2,5. Vou começar com retrocesso. Faço a mesma costura do outro lado, não retrocesso. Corto o canto assim na diagonal. Já cortei o do forro. O forro viro pro lado direito. Então, forro virado pro lado direito. A parte externa continua no avesso e eu vou enfiar o saquinho dentro do outro. A alça fica dentro da bolsa. Primeira coisa é encontrar costura com costura. E eu viro essa costura para cá e a do forro também para o mesmo lado. Então, eu faço aqui, ó, um ângulo de 90 graus certinho, né? Um canto perfeito. Vou colocar esse alfinete aqui pela parte externa. Eu vou costurar pela parte externa. Meu alfinete, ele segura os dois tecidos, tá? As duas costuras. Vou alfinetar toda a volta. Alfinetei toda a volta. Nesse cantinho, eu marquei a margem de costura, que é para eu explicar e você entender muito bem como eu vou costurar. Eu venho reto, paro na medida de margem, viro para cá e continuo. Eu preciso desse cantinho assim, retinho, costurado. Eu começo a costura na lateral da aba. Não é necessário retrocesso agora. Ponto 2,5, agulha no meio. Vou costurar vou passar aqui da costura. Em relação a essa ponta, faço margem. Deixo a agulha dentro do tecido e viro. Virei retinho. Faço isso no outro canto, faço a mesma coisa. Vou dando a volta, paro com a agulha dentro do tecido. Puxo o restante da bolsa, né? Eu vou ajeitando, costuro mais um pouco. Deixo a agulha dentro do tecido e ajeito. Cheguei no canto reto, onde eu risquei para vocês, para ficar bem claro isso, ó. E o alfinete que eu coloquei aqui, ele tá segurando o tecido nos dois lados, a costura viradinha para cá. Então, quando eu chego perto, eu dou uma paradinha, desço a agulha, levanto o calcador, passo o dedo aqui e vejo se a minha costura não virou. Não virou, tudo ok. Aí que uma linha entrou aqui e ela pode me atrapalhar. Bom, desço o calcador,
costuro reto, passando medida de margem, desço a agulha, levanto o calcador. Quando eu viro, eu ajeito aqui e continuo na medida de margem. É muito importante esse canto ficar retinho para esse modelo. E vou costurar o restante toda a volta. Antes de desvirar, eu vou nas curvas, eu faço o pique. Esse pique, ele é a distância mais ou menos aproximadamente 1 centímetro e bem pertinho da costura, só na curva. Faço nas duas. Aquele lado que eu risquei só para explicar para vocês, olha, a costura de dentro virada para cá, a de fora virada para cá. E o pique que eu faço aqui é pegando justamente nesse canto aqui na diagonal. Ele pega daqui bem próximo da costura e sai aqui. Você tem que fazer esse pique antes de desvirar. Então, vai cortando aos poucos, porque as costuras aqui, elas são grossas. E para você não ir com muita força e cortar a costura. Vamos chegar pertinho, você dá mais um piquezinho. Tá vendo? Depois disso, eu vou desvirar. Abertura no forro. Puxo a bolsa toda pro lado direito. Desvirei, ajeitei o forro e alfinetei toda a volta. Quero mostrar para vocês o cantinho, depois que a gente dá o pique, como fica perfeito. Ele fica com um caimento ótimo, tá? E vou pespontar toda a volta. Eu faço o pesponto na medida de margem, ponto 3. Vou começar aqui na lateral da aba. Não faço retrocesso. Ajeito a bolsa para ela já ficar retinha aqui. Vou fazer o canto reto. Passei. Viro. Vou costurar toda a volta e fazer no outro canto a mesma coisa. Terminando a costura, eu paro junto. Eu não faço retrocesso. Puxei as duas linhas para o mesmo lado. As outras duas eu já arrematei. Vou explicar a vocês as duas últimas. Faço 3 nozinhos. Eu faço esse nozinho bem justo. Passo a linha na agulha. E enfio no mesmo lugar que saiu a linha, no mesmo ponto. E passo por dentro do forro, saio lá na frente. Quando eu saio aqui na frente, olha só, que legal. O nozinho fica escondido e o meu acabamento fica perfeito. Corto a linha e pronto. Feixe montado, pode ser o número 14 ou 18. Eu vou usar o 14. Marco 2 centímetros aqui na aba. Primeiro marco o meio.
2,5 cm. Posiciono essa pecinha aqui bem centralizada. Desmanchador, eu pego o início do risco e o final. Fiz 2 pedacinhos de manta também e vou cortar com a tesoura, que é para não cegar o meu desmanchador. Na aba eu gosto de colocar a fêmea, que é essa parte onde tem o ímã. A abertura do forro. Vou lá em cima na aba. Amasso para fora. Para colocar a outra parte, eu fecho a bolsa, estico bem o forro. Levanto aqui o tecido e eu consigo visualizar o meu imantado. E eu risco em volta dele, assim, na parte que aparece. A pecinha entra na marcação. Vou aproximar aqui. A pecinha entrou na marcação. Risco aqui dentro. Também vou cortar com desmanchador. Só que eu tiro o forro, para não correr risco de cortar o forro junto. Corto e corto. Ficou bem ao lado da minha costurinha. Quase que eu corto meu quilting. Ó. Mesmo processo. Abro a perninha. Feito aqui, já vou passar para a costura do forro. Vou alfinetar, colocando essa costura dobrada, como se ela já estivesse costurada. Vou só alfinetar. Alfinetei. Escolhi a linha exatamente na cor do tecido. Vou usar só um fio da linha, não uso fio duplo. Para iniciar, eu pego aqui o início da abertura, enfio a agulha por dentro. Saio bem aqui no furinho. Esse meu nozinho da linha, eu empurro ele para dentro do buraco. Pronto. Tiro esse primeiro alfinete aqui para eu poder dobrar o tecido aqui no meu dedo. A agulha, ela entra na abertura e pega a pontinha em cima. Então, eu espeto os dois tecidos, esse de trás e o da frente. Esse de trás por dentro, o da frente na pontinha. Vou tirando o alfinete à medida que eu vou dobrando o tecido. Cuidado para a agulha não sair do outro lado, para ela não aparecer aqui a linha. Então, você tem que pegar dentro do tecido na dobra. Quanto mais curtinho for o ponto
na distância, mais perfeitinha a sua abertura vai ficar, seu fechamento. E quanto mais dentro do tecido eu pego para subir na pontinha, mais o tecido vira e a linha fica escondida. É um conjunto, né? Linha na cor do tecido, pontinho pequeno, pegando dentro. Vou costurar dessa forma até o final da abertura. Cheguei no final da costura. Aqui, ó. Aqui é o final. Eu vou até lá. Faço um ponto no mesmo lugar. Deixo uma argolinha, passo a agulha por dentro. Passo de novo no mesmo lugar. Outra argolinha. Enfio a agulha dentro do tecido. Vou sair com ela longe, ó. Tenho cuidado para não pegar do outro lado. Puxei o nozinho para dentro do tecido. Corto a linha. Abertura fechada. Bolsa pronta. Agora eu vou mostrar os detalhes para você que gostou da minha aula e quer fazer os 2 modelos que eu fiz a partir desse. Bem legal. Na 2, você vai aprender outro fechamento, outra montagem, diferente da Agnes 1, zíper embutido, bolso, na frente e atrás, e outro fechamento, outra maneira de você fechar a bolsa, mesmo modelo final. A 3, nós já avançamos, nós já temos a bolsa dupla, zíper atrás, aba, zíper na frente, dentro bolso embutido, mais um compartimento e a bolsa. Eu deixei para você o link na descrição do vídeo, então se você quiser comprar, basta clicar, pagamento único e acesso vitalício. Aguardo vocês!